Bom, e a convidada de hoje é alguém por quem eu tenho um carinho imenso, alguém com quem eu já dividi as mesas de trabalho, já dividi reuniões, e hoje eu divido um outro lado da vida, agora produzindo conteúdo. Ela é a sócia majoritária do Pop de Cultura, pra quem não sabe, ela detém o quê? Umas parcelas da empresa ali, que a gente ainda deve pra ela por conta de material. E ela é uma das pessoas que eu mais admiro por produção de conteúdo, por enfrentar a própria verdade e por principalmente ser uma pessoa maravilhosa. Pode entrar, Mabê. Meu Deus, que introdução foi essa? Sério. Mas Perfeito, amiga, perfeito. é o que você significa pra mim. Até contextualizando pra quem não conhece ainda essa amizade, eu e a Mabê, a gente trabalhou juntos por uns bons 3 anos no mesmo lugar. E depois voltei pra uma season finale no qual a gente passou um mês trabalhando junto, inclusive na Sim. mesma conta. E a gente vem acompanhando o trabalho um do outro e na proximidade do trabalho de um do outro tem bastante tempo já. E torcendo, dividindo abraço no meio do corredor quando dava, entre outras Sim. coisas. Então é um prazer ter você aqui falando junto comigo sobre criatividade e criação, Mabê. Obrigada por ter me convidado, obrigada por ter, sabe, porque assim, a gente tá o tempo todo conversando, como você falou, até na agência, né, quando a gente dividia esse espaço juntos, ou então na própria vida, né, acho que a gente foi seguindo o outro e admirando e vendo o que o outro conquistava, e para mim é isso, assim, você é o Caco de tantos lugares que eu conheci, que para mim você é o Sim. Caco da Mabê, entendeu? Você é o meu amigo, você é o Caco que, tipo, não importa onde você esteja, eu vou querer saber o que você tá fazendo. Eu vou com certeza adorar o que você tá fazendo, porque tudo que você toca é com certeza alguma coisa que vale a pena ver, sabe? Alguma coisa que vale a pena olhar, que vale a pena se inteirar e entender o que você está fazendo. Eu acho que você é uma pessoa muito transformadora. Então, é muito inspirador, de verdade, tá aqui, sabe? Porque eu acho que tudo que você faz, eu lembro do canal, quando você começou esse canal, quando você começou o Pocket Cultura com os meninos, quando você começou, enfim, projetos secretos, que eu nem sei se eu posso falar ainda, mas coisas aí da sua vida que você sempre, de alguma maneira, começa e você vem contando, e eu me empolgo muito. Porque eu acho você uma pessoa muito inspiradora. Então, assim, é recíproco. E obrigada de novo pelo convite. Ah, que bom. Assim, né, um biscoito desses a gente não tem nem como não agradecer. Mas começando, né, pelo nosso papo, eu queria que você contasse um pouco do que você faz, que também é muita coisa. Você também tá. Existe, né, a Mabê escritora, a Mabê podcaster, a Mabê roteirista, a Mabê tudo. Eu queria que você contasse um pouquinho do que desenvolve a Mabê. Tá, vamos lá. Eu acho que é isso, assim, eu já fiz muitas coisas. E, de certa forma, as muitas coisas que eu fazia sempre permeavam em torno de uma agência. Então, eu trabalhei dentro de agência de publicidade, sendo redatora, sendo coordenadora, já trabalhei com BI, né, com métricas, já trabalhei com planejamento, já trabalhei. Eu basicamente estive em quase todas as áreas, As assim, posições da das agência. posições da agência. Até atendimento, eu já fiz um job que era meio atendimento, meio conteúdo. Então, na Mutato em si, que foi a agência que a gente trabalhou, eu tive lá também 3 empregos. Foi a Métricas, depois foi, depois foi Influência, Influencer. né? Que eu fazia esse trabalho de influência com influenciadores, barra celebridades, conectando com marcas e tal. E o terceiro que foi redação, né? Roteirista barra redatora. Então, de certa forma, eu acho que eu sempre tive uns trabalhos que foram mudando, meio versáteis e tal. Atualmente, eu sou roteirista e apresentadora do Modus Operandi, né, que é um podcast de true crime, o famoso crime real no Sim. Brasil. E aí, junto com a Carol Moreira, né, antes estava a Belzinha também, Bel Rodrigues, ela saiu do projeto no meio, agora sou eu e a Carol Moreira. E aí, além disso, eu agencio o podcast Imagina Juntas e agencio a Jéssica Greco, né, a carreira da Jéssica Greco, que também é minha melhor amiga.
Eu esqueci de falar que eu faço também. E eu também sou freela da Netflix. Eu tipo, eu saí da agência, né, nesse ano, e eu comecei há uns 2, 3 meses depois que eu saí da agência, a Netflix me chamou, e aí eu não conseguia pegar um trabalho que fosse diário e tal, mas eu conseguia fazer freelas pontuais. Então eles me contrataram para freelar para Netflix e aí eu pego alguns projetos e algumas campanhas. Então é isso que eu faço atualmente. Ou Não sei seja, onde faz você. muita coisa. Muita Eu coisa. sempre admirei isso muito em você, porque você sempre foi uma profissional muito versátil dentro daquilo que você faz, né? Você sempre conseguiu traduzir muito bem aquilo que você faz e dar um jeito da sua cara transparecer nisso também. Eu acho que até mesmo na gestão de influência você também fazia um pouco disso de, ao cuidar das pessoas que estavam, né, à base dos seus cuidados ali, designar o trabalho, você sempre fez isso de uma forma muito interessante. E eu acho que, assim, para começar as perguntas, como é para você lidar com o processo criativo de tanta coisa, né? Porque, querendo ou não, você está trabalhando com muita coisa ao mesmo tempo. São vários processos que exigem, às vezes, uma reunião com uma equipe, ou às vezes exigem o tempo de sentar e roteirizar alguma coisa, ou até mesmo de estudar e se prontificar a respeito, que eu sei que você é uma pessoa que também faz isso, ou seja, você não está dividindo nada que não tenha passado por uma referência antes ou um estudo antes. Sim. Como é para você fazer esse processo criativo tomar forma, sabe? E de fato gerar alguma coisa? Todas as coisas que eu trabalho, de alguma forma, envolve criatividade. Então, quando eu estou trabalhando com a Jéssica, o que a gente trabalha, né? Ela recebe algumas propostas, às vezes a gente leva algumas propostas para marcas, e aí a gente precisa desenvolver aquilo de alguma maneira para que a marca se interesse, né? Ou então, tipo, a marca chega e fala: eu quero fazer publicidade, quero que vocês façam publicidade desse produto. Então, é óbvio que você pode simplesmente pegar o produto e falar: olha aqui este produto, eu sou a Jéssica, este é o produto, e nós dois estamos aqui. Dá para fazer isso de uma forma que para mim é meio mecânica, né? E que já foi utilizado durante muito tempo. Mas hoje, quando a gente fala de criação de conteúdo, a gente precisa de fato criar um contexto para aquilo. Então, como que eu vou inserir aquele conteúdo dentro do contexto da Jéssica, dentro do dia a dia dela, dentro da maneira como ela faz? Porque não adianta a gente tentar vender uma coisa que não é verdadeira, que ela não usa, que ela não, né, não, de alguma forma não usufrui daquilo. Então a gente vai estar vendendo uma mentira. Então a gente procura colocar dentro do dia a dia dela, mas ainda assim com essa camada de criação de conteúdo, dentro de um pacotinho de criação de conteúdo, para que aquilo tenha um contexto e aquilo faça sentido. Quando eu vou para o modus Sim. operandi, é completamente diferente. Eu tenho. E dá para ser criativo aqui, né? Tipo, assim, você fala, mas são coisas muito sérias, você está falando sobre crime, você está falando sobre dados muito pesados. Às vezes a gente está falando de feminicídio, às vezes a gente está falando de serial killer, às vezes as coisas que eles cometem, os crimes que eles cometem são super pesados, pode envolver necrofilia, canibalismo, sabe? Um monte de coisa que é As mais super pesado possíveis de falar. histórias. Das mais impossíveis histórias. Então, como que a gente consegue ser criativo aqui? Mas consegue. A criatividade, ela pode ser aplicada em absolutamente qualquer coisa. Então, como é que a gente pode ser criativo aqui? Beleza, a gente vai fazer um roteiro sobre isso. Mas e se a gente, de repente, respondesse umas perguntas durante o episódio, sabe? Então, se a gente pegasse isso e transformasse numa thread no Twitter. Então, acho que esse processo criativo, ele é 100% diferente do outro processo criativo que eu estava falando anteriormente, e ainda assim é um processo criativo, né? Você pega um Sim. conteúdo e você vê como é que você vai fazer para colocar, para conectar aquilo dentro do que você está se propondo. E aí, quando eu falo da Netflix, eu tô querendo vender um show, tô querendo vender um programa, né? Vai ser uma série. Como é que eu vendo Stranger Things? Né? Tipo, beleza, é uma série que todo mundo já conhece, né? Então eu não posso chegar e falar assim, um show que tem umas coisas estranhas. Não, tipo assim, todo mundo já sabe sobre isso. Ele Sim. já tá num contexto que as pessoas, a maioria das pessoas conhecem.
Então, o que eu posso falar sobre isso que vai atrair? O que essa temporada nova vai ter de interessante? Qual que é o arco dessa série? Então, acho que são 3 coisas que eu faço que são completamente diferentes, entre si e, de certa forma, envolvem um processo criativo diferente. Então, eu acho que esse processo criativo, ele precisa acontecer primeiro com o tempo. Você precisa, sim, colocar dentro da tua vida, sabe? Do teu cronograma. Você precisa colocar espaço para isso. E é muito difícil. Como que você vai colocar? Você vai colocar, por exemplo, das 2 às 3 da tarde, na quinta-feira eu vou ser criativa. Não existe, né? Não existe isso. Você precisa... Não é fórmula, né? Não é uma fórmula, não é uma fórmula. Não, aqui, ó, das 2h15 às 3h30, você vai ver só. Ó, eu vou criar tanta coisa que você vai ficar doido. Não tem como, né? Isso é muito difícil. Então, eu acho que esse é o maior desafio de como que você organiza esse processo criativo. Mas não é porque é difícil que você não tem métodos. Acho que existem diversos métodos. No meu caso, quando eu tô falando do modus operandi, ler livros e assistir vídeos sobre true crime, continuar consumindo esse conteúdo de crimes reais, isso me ajuda e me estimula a criar na hora que eu estiver escrevendo sobre aquilo. Mas... Sim, tá com um alimento fresco ali, né, do que você vai produzir, porque, né, Exatamente. querendo ou não, é sua referência também. Exatamente. Então, quando eu vou, por exemplo, talvez produzir um conteúdo com a Jéssica, a gente gosta de olhar como ela é muito jovem, o conteúdo dela é jovem, a gente gosta de olhar referências do que as pessoas estão fazendo sobre isso. Ou então, qual que é, por exemplo, né? Acabou de lançar, dando um exemplo, acabou de lançar o Reels do Instagram. Quando lançou o Reels do Instagram, que é aquele... Eu nem sei explicar o Reels, ele é tipo... me ajuda. É um formato do Instagram que você... É um né? short vídeo, uma timeline de short vídeos com o intuito de engajamento, como uma Exato. grande e famosa plataforma que existe aí também. É isso. Essa a definição. E aí, quando lançou o Reels, a gente falou assim, tá, como que a gente pode usar isso dentro do nosso contexto? Então, acho que também, às vezes, o processo criativo, ele pode vir do nada e pode se transformar em qualquer coisa, e às vezes ele pode ser a partir de algum formato. Tipo, esse formato já existe do Reels, não foi eu que inventei. Então, eu só tô pegando ele e falando, beleza, existe esse formato, existe isso que agora o Instagram tá começando a falar sobre. Como que eu posso trazer um conteúdo e colocar ali, né? Como que eu posso produzir um conteúdo para aquele formato? Então, eu acho que ele vem de várias maneiras, mas com certeza, com toda certeza absoluta, para mim o processo criativo está sempre em ir nas beiradas, ir para outros lugares, consumir coisas, consumir conteúdo, assistir vídeo, às vezes escutar uma música, sabe? E não ficar o tempo todo dentro daquele conteúdo. Se eu estou escrevendo um roteiro, beleza, eu preciso pegar o livro, eu preciso, né, certificar de que aquela fonte está fazendo sentido. Mas em algum momento, eu gosto de dormir com aquilo, sabe? A sensação de não vai resolver tudo isso aqui hoje. Eu vou dormir amanhã, quando eu acordar, eu vou pegar isso de novo e para mim vem natural, sabe? Eu acho que como eu comecei a trabalhar com criatividade muitos anos atrás, ela vem também natural para mim nesse sentido. E então acho que o processo criativo para mim funciona muito disso, funciona muito de ver referência, funciona muito de eu fazer coisas divertidas para mim. Então, tipo, eu quero assistir uma série. Aí eu vou lá e assisto uma série de comédia. Mas o que isso tem a ver com true crime? Nada. Mas aquela série de comédia pode ser que me inspire de alguma maneira. Pode ser que eu fique com a cabeça tão relaxada que na hora de criar eu vou estar muito mais de boa. Então, acho que a maior Aquele copo de dificuldade... água antes do vinho, sabe? Que você toma pra dar uma Exato. limpada no paladar. É 100% isso. Pra mim, a maior dificuldade que eu tenho é quando, tipo, o meu dia tá tão cheio que eu tenho tudo que tem que ir correndo, sabe? E apesar de eu ser boa funcionando sob pressão, porque, né, a gente vem de agência, a gente precisa funcionar sob pressão, eu acho Todos que os dias. todos os dias, eu acho que a gente também tem que saber dar essa respirada, tem que saber olhar, sabe? Olhar para aquele conteúdo e falar, calma, ele merece mais, ele precisa de mais tempo. Eu não vou me matar aqui para entregar um negócio que eu não acredito.
É entender a Nossa, eu vida respondi sua também, acho que pergunta. do. Não, respondeu super. E eu acho que é sobre entender a vida do conteúdo também. E eu acho que, Sim. até fazendo um gancho maravilhoso com o que eu vou falar agora, tem momentos onde a gente nunca tá preparado ou bem o suficiente para poder lidar com o conteúdo que tem que criar, ou às vezes ele toca em pontos que são Uhum. super delicados, e às vezes até mesmo a gente não tá tão confiante do que tá acontecendo. E até mesmo uma dica assim, que eu queria saber de você em função de tudo isso, é como lidar com a questão da autoestima produzindo conteúdo. Acho que desde a autoestima intelectual, de saber o que você está fazendo e a qualidade do que você faz, Uhum. mas até também de como lidar nos momentos onde talvez a sua mente não esteja tão brilhante, ou talvez você não esteja com tanta vontade de aparecer, que eu acho que também são pontos importantes da gente tocar aqui. Tocar. Não, com certeza. Eu acho que é outra coisa que eu trabalho, que agora eu tô conhecendo um novo mundo, né? Porque como você falou antes, eu trabalhava muito nos bastidores, né? Eu trabalhava com influência, então eu não tava na frente das câmeras, eu tava ali atrás. E eu lembro que muitas pessoas já elogiaram meu trabalho e falaram: ai, você é tão doce, você é tão querida. Só que assim, a forma de eu trabalhar como influencer, né? Que eu trabalhava como influencer, com influência, que era tratando as pessoas muito bem e tudo mais, ele também era uma forma de fazer com que aquelas coisas funcionassem. Então, por exemplo, se eu tenho uma celebridade que está ali falando comigo e eu preciso que ela faça um vídeo incrível para Netflix e eu sei que ela precisa estar estimulada, eu não posso tratar ela mal. Tipo, eu não Sim. posso fazer com que aquele momento seja ruim para ela. Então, eu era muito exageradamente simpática, mas não de um jeito falso, não de um jeito. É óbvio que existe um certo interesse por trás. Eu não estava sendo legal de graça, eu estava sendo legal para que no fim o produto fique perfeito. Então, assim, existia um interesse por trás, mas também, assim, para mim é muito melhor tratar uma pessoa bem, né? Porque eu vou lá perder meu tempo e ficar com aquela cara de merda que não faz sentido nenhum. Mas para mim era legal ter isso, tipo, como que eu posso fazer para que essa pessoa não tenha problema nenhum no dia? Então ela vai sentar no camarim e ela vai ter uma maquiadora. Beleza, ela vai ter uma maquiadora. Isso já vai estar resolvido para ela. Ah, ela precisa de uma stylist, ela vai ter uma stylist. Isso já vai estar resolvido para ela. Ah, ela precisa de tal coisa, ela vai ter essa tal coisa. Ah, ela quer comida assim, ela vai. Então, assim, eu fazia para que, tipo, o meu objetivo principal era que todo o ambiente estivesse perfeito para que aquela pessoa brilhasse. E isso eu Uhum. acho que eu sempre fiz muito bem, sabe? E Sim. isso para mim é um puto aprendizado para o que eu tô vivendo hoje. Porque assim, hoje, muitas vezes eu tenho que aparecer na câmera e às vezes eu não tô feliz. Às vezes acabou de acontecer uma coisa triste e tal. Por exemplo, tá? Não é o que aconteceu, mas vamos supor que acabou de acontecer uma coisa muito triste antes de eu entrar aqui no vídeo com você. Como é que eu sento aqui e gravo? Sabe? Tipo, Sim. aí eu começo a falar e de repente eu vou, sabe, definhando assim na câmera. Então, Ou o que eu chorando a acho que. entrevista inteira. Chorando a entrevista inteira. Então, assim, eu acho que também a gente precisa, na medida do possível, também se respeitar e respeitar os nossos limites. Se algo muito triste tivesse acontecido comigo, talvez eu teria te chamado e falado assim, Caco, será que tem como a gente gravar amanhã? Caco, será que tem como a gente gravar um outro dia? Será que, né? Talvez eu tentaria isso. É claro que Uhum. nem sempre a gente tem essa opção, né? Às vezes o negócio é ao vivo, às vezes é algo que já foi combinado muito antes, às vezes aquela pessoa está contando com você. Então, né, na medida do possível, a gente precisa respeitar os nossos compromissos. Mas, quando você enxergar uma oportunidade putz, eu não estou muito legal, fala. Isso é uma coisa que eu falo muito com a Jéssica e que eu falaria com outras pessoas se eu estivesse agenciando respeita o teu limite, respeita os teus sentimentos. Porque se você fizer uma coisa, tipo, você vai fazer propaganda daquilo tal, e você vai estar com uma cara de merda, cara, as pessoas vão perceber. Você não vai conseguir Sim. entregar aquilo Na hora. legal. Na hora, isso é muito visível. Então, assim, respeitar, eu acho que tem que respeitar. Ator, atriz, beleza, entendeu? Você é ator, você é atriz, atua aí na câmera, entendeu? E eu já vi diversos atores que você liga a câmera, a pessoa se transforma. Na hora que desliga a câmera, sai o sorriso. A pessoa não tá feliz. Ela tá Sim. fazendo aquilo porque é o job dela.
é muito triste isso, mas assim, vi inúmeras vezes, sabe? Tipo, É meio do beleza. tipo. Como é que é a frase lá do. Quem enxuga as lágrimas do palhaço, que é um negócio muito bizarro, que é tipo. A pessoa tá fazendo rir, mas não tem ninguém ali pra resolver. É muito esquisito. É muito isso. Então eu acho que, tipo, beleza, sabe? Ator, atriz, desculpa, não tem o que fazer. Apresentador, sabe? Se o William Bonner ficar triste no dia, você acha que ele não vai apresentar? Tipo, ele não tem essa opção, sabe? Eu acho que tem. Ou ele vai falar boa noite, xoxo. Ai, boa noite. Exato, boa noite. Que acabe logo essa noite. Então, assim, são coisas, né? Eu deixo isso pra eles. Essa galera aí não pode desistir, não pode fazer nada. Agora não, tô brincando, acho que todo mundo deveria poder desistir, deveria poder se dar um pouco mais de calma e tal. Mas, à medida do possível, acho que esse pra mim é um ponto bem interessante. A segunda é um ensinamento do Stephen King, que é mais para livro, mas eu acho que vale também jogar aqui sobre autoestima e de aparecer, de estar mais visível e tal. Que ele fala assim, que, né, perguntam pro Stephen King, mas por que você escreve tantos livros e tal? Você não acha que ele poderia ter um final melhor? Você não sofre quando um livro seu já foi pro ar e você fala, putz, pensei agora numa coisa que teria ficado melhor? E ele falou assim, não. Quando um livro meu foi embora, ele foi embora. A gente precisa saber desapegar, sabe? A gente precisa saber... Porque se a gente for sentar e, puta, eu só vou levantar aqui quando eu escrever o livro perfeito, ele não teria publicado mais de 60 livros. Ele teria publicado um só. Ele estaria até hoje lutando por esse livro. Isso, pra mim, é muito foda, porque eu sou essa pessoa que... Eu sempre vi muita coisa nos bastidores, assim, às vezes eu vi um vídeo, às vezes a gente estava produzindo alguma coisa, e você vê que aquilo não era perfeito, mas ele ia. Agora, quando eu ia fazer uma coisa pra mim, uma coisa minha, não, tem que estar perfeito. Não podia não ser perfeito. Exato, não podia não ser perfeito. E nada, nunca, não tô satisfeita com nada, entendeu? Tipo, eu gravo um vídeo, eu olho aquilo e falo, não, mas olha, eu tô sorrindo estranho. Não, mas eu tô feia aqui. Não, mas hoje eu não sei o quê, mas o meu cabelo tá assim, mas minha unha não tá feita. Mas a minha voz... Então, assim, é muito louco. Pra mim, até começar o podcast, o Modus Operandi, foi uma luta comigo mesma. Porque, graças a Deus, o podcast não mostrava a cara. Porque se fosse mostrar a cara, eu nem teria conseguido. Pra mim foi assim, não, eu acho que é a minha voz, eu acho que eu consigo. E se você for ouvir hoje, você entrar lá no primeiro episódio do Modus Operandi e ouvir um novo, um atual, é gritante a evolução que eu tive, assim. E essa é uma evolução de autoestima. Porque como eu estava completamente tensa e eu não acreditava em mim, e eu achava que não era capaz, a minha voz e tudo que eu fazia demonstrava aquilo. Então, assim, parte de mim achava que eu era capaz. Parte de mim, não. Com certeza, a parte que achava que eu não era capaz estava bem maior, entendeu? Então, você consegue ver, eu falava sem emoção na voz, sabe? Tipo, era quase como, às vezes, meio robô, assim mesmo, assim. Só que eu não tenho vergonha daquilo, entendeu? Eu acho que isso foi o maior aprendizado pra mim. Antigamente, eu ouviria aquilo e falaria assim, não, isso não pode ir pro ar, isso não pode ir pro ar, ai, não vou... E eu teria desistido de fazer o podcast. E dessa vez eu ouvi, né, esse primeiro áudio e eu pensei assim, tá ruim. Mas não tá horrível, sabe? Tá ruim. Sim. Mas, tipo assim, não é a pior coisa que existe, sabe? E eu acho que é um pouco sobre isso, tipo, tá ruim, tá, mas assim, mas tá a pior coisa do mundo, tipo, você vai passar na rua, as pessoas vão apontar pra você e falar, nossa, o áudio da Mabê, ou ninguém vai se importar. Sabe? Ou sei lá, né? Tipo, a pessoa com mais credibilidade do áudio vai virar e falar assim, Mabê, por favor, para de fazer, porque seu áudio foi horrível. Tipo, você acha que o Steven Spielberg vai me ligar? Mabê, eu fiquei sabendo que você fez um podcast, como você tem coragem de colocar aquilo no ar? Então, assim, sabe? Eu fico tipo, por que a gente tem esse apego e essa coisa com a gente se a gente não tem com os outros? Sabe? Sim. E assim, então, não é que eu acho que é um episódio ruim, eu tenho orgulho de todos os episódios que a gente fez, mas eu acho que eu precisava evoluir, e para eu precisar evoluir, eu precisava fazer. Então a gente precisa fazer. Sim. Sabe? A gente não consegue chegar no... tipo, a gente não consegue chegar numa prática, até, não digo perfeição, que a perfeição não existe, mas a gente não consegue chegar numa prática bem executada se a gente não começar a tentar, né, desde o começo. Sim.
Por exemplo, o teu primeiro vídeo que você gravou, a primeira vez que você gravou na vida, não digo nem no seu canal, como que você tava? E, cara, agora você já fez parte, estrelou campanha, você já Sim. estrelou vídeo de publicitário, tipo, você tem noção de como é muito complexo. É Sim, muito esse tipo de coisa. até a primeira vez, eu lembro, o primeiro vídeo do canal, que né, foi da primeira temporada do canal, que era uma outra proposta, eu lembro que eu tava tão consciente da presença da câmera que eu esquecia de fazer o que eu tinha que fazer. Então, na hora de gravar, eu tava tão envergonhado de estar falando pra câmera que você percebe nitidamente que eu tô com vergonha do começo ao fim. Mas é com o tempo que você vai se acostumando, vai entendendo como falar, o que falar, de que forma você consegue traduzir o vídeo melhor. E até mesmo usar, por exemplo, uma coisa que eu ainda não perdi a minha vergonha da câmera. Mas eu sei hoje em dia como encaixar isso como parte da minha personalidade dentro de um espectro onde eu ainda sou tímido, por incrível que pareça. Então isso não se sobressai tanto, por quê? Porque você usa as armas que você tem. Exato, pra usar, tipo, você usa suas armas pra poder mostrar o que você tá querendo mostrar, sabe? Então, Sim. É sobre fazer várias vezes mesmo. Sim, eu acho, pra mim, a autoestima, ela pode ser pontual, nesse sentido do tipo, vamos ver se eu tô legal naquele dia pra fazer. Acho que ela pode ser uma autoestima que você vai, né, construindo, você vai ganhando aos poucos, pensando que, cara, eu não preciso exigir tanto assim de mim. Ninguém começa. Realmente, até tem pessoas que começam que já destroem, que são incríveis e tal. Mas as pessoas têm dom, elas tiveram dom. E tá tudo bem, entendeu? Você vai ter outros dons. Se não tem esse dom, não tem problema. Vai, faz bastante vezes que você vai sair incrível. Tipo, não tem, de verdade, não tem nenhuma pessoa que vai fazer a mesma coisa 1000 vezes e as 1000 vezes vão ser ruins, sabe? Tipo, é impossível. Você vai estar sempre, se você estiver aberto, né? Acho que a possibilidade de você aprender é muito grande. E de evoluir, assim. Acho que, porque, né, eu tava assim normalmente, tal. Na hora que eu ligava a câmera, eu ficava assim, ó. Então, assim, parece que na hora que ligou a câmera, eu desliguei, sabe? Travava. Eu travava. E hoje em dia eu já me sinto muito mais confortável. E eu não sou assim na vida real, né? Tipo, você me conhece na vida real. Eu sou bem extrovertida com amigos, né? Eu não sou aquela pessoa que sai fazendo amizade com o mundo inteiro. Mas com as pessoas que eu converso, que eu conheço, você já me viu várias vezes. Eu sou muito extrovertida. Eu não tenho vergonha. 90% das vezes era rindo muito, inclusive. Era rindo muito. Eu não tinha vergonha. Só que pra mim, na hora que você põe uma câmera na minha frente, parece que eu desmaio, né? Então, Piripaque do Chaves ali, trabalho. Do Chaves. Do nada. Então, assim, é um processo. Eu acho que ainda tô longe de estar do jeito que eu gostaria, mas, nossa, nem se compara com antes, assim, sabe? Acho que nem hoje, por exemplo, no podcast, eu já tô 100% feliz com o meu resultado, assim, com o meu desempenho. Eu acho que hoje eu consigo, eu faço o que eu sou de verdade. Agora na câmera... imprimir sua personalidade também, né? Porque no fim das contas, você também, quando você vai gravando, né? Bastidores de quem grava podcast. As primeiras vezes você vai ficar naquela coisa meio do tipo, não sei. Depois de um tempo, cara, vai saindo na urina que você vai gravando tantas vezes que quando você vê, assim, não tem outra saída a não ser botar sua personalidade. Assim seria ali. Então, assim, ou faz, ou faz. Ou faz. Não, total. Até porque naquele início, como você até comentou, que você ficava tão preocupado, né? Sentia tanto a presença da câmera. Eu acho que é isso, né? É tipo assim, a câmera tá aqui. Eu tenho que dar oi. Oi, gente, tudo bem? Ah, não, agora eu tenho que falar qual é o nome do podcast. Esse podcast. Então, assim, você vai, tipo, vira umas tarefinhas que você precisa fazer. E aí você fica meio assim, tenso, meio parado. E aí, quando isso já tá natural, você já tá ali dentro. Então, por exemplo, hoje é muito louco, porque eu vou estar falando uma coisa e você vai entrar nessa conversa. Agora, talvez se você tivesse, né, lá no início, você falar, beleza, ela respondeu essa pergunta. E aí a próxima pergunta, e aí do nada a gente tá conversando e você fala, e você, qual animal você seria? Tipo, mano, calma, como assim, sabe? Como assim? Eu acabei de terminar de falar um negócio, você não vai nem complementar o que eu tô falando, você não vai entrar na conversa, você vai meter o qual animal você seria, sabe?
Isso é muito De engraçado. graça. De graça. Assim, qual animal você seria, mano? Calma. Então, acho que o legal Mas, é tipo, isso. desenvolve. É tipo, tá, não, pera, calma. Eu adoro animais, mas como é que a gente vai entrar nesse assunto? Eu acho que é muito sobre isso. Sim. Não, 200%. E um ponto que eu também queria tratar com você, Mabê, que eu acho que é super importante nisso, quando a gente fala de criação, propriamente dito, é sobre referência. Eu acho que muita gente acaba ficando meio nessa proteção de eu não vou dividir minhas referências porque as minhas referências são minhas, eu não quero que ninguém copie, mas acho que até mesmo da mesma árvore de referência você consegue trilhar outras muitas coisas que vão desenvolver trabalhos completamente diferentes, né? E eu queria saber um pouco de você sobre quais são as inspirações que você tem, quais são as referências que você tem, até mencionando também, que eu acho que é importante mencionar, quando você escreveu o seu livro, né, que foi, eu lembro que você fez a divulgação dele mais online, ele estava mais em distribuição online, mas até mesmo para a questão do livro, para a questão de tipo, fazer um programa sobre true crime, fazer tudo o que você faz, quais são as referências que você tem? Conta pra mim. Cara, eu acho que as referências, elas estão em todos os lugares, desde dos... Cara, eu nunca chamei de cara, calma. As referências, elas estão dentro dos conteúdos que eu consumo, que eu acho que tem a ver com séries, com podcast e tudo mais. Eu acho também que essas referências, elas são as pessoas que estão em volta de mim e com certeza aquelas pessoas que me inspiram, assim, que eu sigo e que eu vou atrás das coisas e tal. E como que para mim, eu acho que mudou bastante. Eu acho que foi muito quando eu comecei a olhar, porque assim, eu nunca tive uma timeline nas redes sociais, né, lá uns anos atrás, eu nunca tive uma timeline que fosse exatamente as pessoas que eram meus amigos e só aquela galera que eu seguia. Eu sempre, tipo, tive uma timeline que era o que está acontecendo no momento. Então, a partir daquilo, eu olhava aquela timeline e falava, beleza, o que está acontecendo no Brasil? Porque eu trabalhava com métricas, eu trabalhava com análise, então eu precisava estar muito por dentro das coisas, dos assuntos, da cultura Sim. digital. Eu acho que depois que eu saí de métricas e fui para redação, até para influência, aí na parte de influência, para mim, acho que foi pior ainda, porque eu comecei a consumir um monte de gente que eu nem gostava, mas que, tipo, não gostava não Pelo porque não gostava trabalho da se obrigava. pessoa, não gostava do tema, assim, tipo, não era um tema que me interessava, mas, por exemplo, eu não me interessava em ver vídeos sobre tecnologia, tipo, isso não é algo que eu consumo diariamente. Eu amo tecnologia, mas, assim, eu quero entender sobre uma coisa, eu vou lá e pesquiso, mas eu não assino um canal de tecnologia para isso. Mas como eu trabalhava Sim. com influência, então eu precisava, né, realmente entender um pouquinho sobre as pessoas e os assuntos que estavam acontecendo e tudo mais. Então, acho que houve esse momento. Quando eu fui para redação, eu acho que eu fiz uma virada na minha vida, e é uma virada de uns 3 anos atrás, que tipo, tá, agora eu quero seguir pessoas que realmente têm um conteúdo muito interessante. E o que eu encontrei foi através da diversidade mesmo, assim, sabe? Primeiro que eu olhei para o meu conteúdo, acho que, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, e quando eu vi, eu só tava consumindo gente branca. Tudo, sabe? Tipo, minha timeline só tinha gente branca, eram as mesmas pessoas, eram os mesmos jeitos, eram os mesmos rolês. Eu falei, cara, tipo, eu nem ando com tanta gente branca assim, De sabe? Tipo, branca isso nem assim, faz né? parte da minha vida. Por que eu preciso de toda essa galera na minha timeline? E aí eu comecei a pensar, putz, eu quero diversificar mais, quero entender um pouco mais essas outras pessoas, essas outras ideias, essas outras paradas. Então, acho assim, eu fui, né, tive esse interesse de começar a pesquisar, tipo, jovem. Jovem é uma coisa que eu não conseguia. Hoje em dia eu sigo uma galera nova, porque eu falo, meu, o que eles estão pensando, o que eles estão falando, como eles estão agindo. Então, para mim, a referência e inspiração, principalmente quando você trabalha com publicidade, eu acho que você precisa olhar muito para os assuntos e para os comportamentos que estão dominando. Então, Sim. tipo, você não pode descobrir o feminismo porque saiu uma matéria sobre feminismo, sabe? Você tem que saber que isso já é um assunto que está acontecendo. Acho que tudo que envolve esse tipo de assunto faz sentido você estar consumindo, mas consumir antes, consumir da fonte. Quem são as pessoas que estão mudando, sabe? Quem são as pessoas que estão ali
permeando isso, que estão fazendo isso acontecer. Também uma outra coisa que para mim foi uma grande mudança foi quando eu comecei a consumir pessoas gordas, né? Porque Uhum. eu percebi que eu sempre consumia só pessoas magras, eu tinha muitos conteúdos de pessoas magras. E era um conteúdo, sei lá, de pessoas com corpos perfeitos, e era sempre no mesmo jeito e tal. E eu comecei a consumir essas pessoas gordas e, tipo, eu falei, cara, é isso, sabe? Tipo, é sobre você real ver. E eu sou gorda, né? Esse que é meu ponto. Tipo, pra mim, eu não tava nem consumindo pessoas que pareciam comigo. Então eu falava, putz, isso que é legal. E aí você vê a discussão de uma pessoa. E não é nem sobre, tipo, só para discutir assuntos de pessoas gordas. Eu digo para realmente me ver ali, sabe? Realmente ver, putz, essa mina, ela é gorda e ela não tem vergonha do corpo dela. Ela tá lá, tipo, Ver mostrando o corpo possibilidades, dela, né? ver possibilidades. E era sobre isso para mim. Houve uma época que eu tinha muita vergonha do meu corpo. Falava, eu não posso, eu pensava comigo, eu não posso postar meu corpo porque meu corpo não é padrão, meu corpo. E tipo assim, coisa idiota. E eu acho que ao ver outras pessoas fazendo, eu comecei a naturalizar dentro de mim. Então, para Uhum. mim, a importância dessas referências, a importância dessas pessoas na minha vida foi realmente olhar e falar, tá, eu que sou idiota, sabe? Eu não tô fazendo nada na internet porque eu não sou perfeita, né? Porque tudo que eu faço não sai perfeito. E eu não tô nem me expondo porque eu sou feia. Como assim eu sou feia? Eu não sou feia. Como assim eu posso estar na internet? Então, sabe, umas coisas que você fica. É muito louco, porque quando eu paro pra pensar, eu olho e falo assim, cara, não faz sentido. Não faz Sim. sentido, né? Tipo, ai, não vou aparecer porque não sei o quê. E hoje, eu acho que eu sou 100% ok com isso, assim, sabe? Tipo, eu não tenho nem, tipo... É muito engraçado, porque saiu uma foto esses dias de um projeto que eu tô fazendo com a Carol, que ainda é secreto e tal. Mas depois eu te conto aqui, depois que a gente sair daqui. Mas já a gente Amo. conta. Amo. Secreto, mas nem tanto que tá a foto de nós duas. E alguém falou assim, nossa, a Mabê é gorda, eu não tinha imaginado que ela era gorda. E eu acho isso muito legal, porque é algo que talvez antigamente eu entraria em pânico, falando, meu Deus, descobriram que eu sou gorda. E não é sobre Era, isso, seria sabe? tipo, É meu tipo, Deus, eles estão me meu chamando de gorda. Deus, Do, tipo... meu Deus. E hoje em dia, tipo assim, eu sou gorda. Tipo, é isso aí. E a pessoa não falou de uma forma crítica, entendeu? Ela falou, nossa, que Pejorativa, legal. né? Não foi pejorativo. Foi tipo, nossa, que legal, não sabia. Foi alguma coisa nesse sentido. E é muito legal, porque eu falei, pô, que bom, né? E muita gente fala isso, eu não imaginava que você era assim. Então, é meio besta, né? Porque, tipo, tá, mas a pessoa pra fazer um podcast ela tem que ser magra, não faz sentido, né? Então é muito louco isso. Ela tem que Tipo, soar magra na voz, é ela tem isso. só magra. Então, eu acho que eu tenho voz de magra, porque não é porque todas as pessoas ficaram muito chocadas que a minha voz que a minha pessoa, que eu sou gorda. Então, eu acho que isso é muito engraçado, assim, também, sabe? Eu acho que, de certa forma, talvez seja legal também, sabe? Outras meninas verem e falarem, putz, ela é uma pessoa que não tem um corpo padrão e, tipo, ela tá aí aparecendo. Eu acho que tudo é válido nesse sentido. Mais de inspiração, falando de pessoas, eu posso falar que, primeiro, você sempre foi uma inspiração fodida na minha vida, sabe? Assim, de verdade. Eu acho que você tem um olhar para as coisas muito legal. Acho que quando eu acompanhei o seu trabalho na Avon, acho que eu aprendi muito também sobre sensibilidade na hora de fazer CM, né? O famoso CM. Para quem não Sim. sabe, é tipo esse contato com o público das redes sociais e tal. Então, É, acho gestão de que comunidade, né? Uma troca com a comunidade da marca que a gente faz exatamente. pagando. Pagando, só que pagando. E eu acho que você fez isso de uma forma muito genial, sabe? Vocês fizeram isso naquela época de uma forma muito genial, mas com certeza com muita sensibilidade. Então, eu acho que foi uma mudança, assim, para muita marca que não tinha nem noção de que dava para entrar nesse, né? Tanto que muitas Sim. marcas depois começaram a imitar, começaram a fazer isso, é muito legal. Acho que é ali, sabe? Começou uma conversa, começou uma forma de, de conexão que você vê que é muito gritante, né? Você vê que até hoje marcas estão tentando fazer as mesmas coisas, tem marcas que conseguiram, marcas que não conseguem, mas é uma maneira de ver as coisas de um jeito que é meio óbvio quando a gente fala, mas naquela Sim. época não era óbvio.
Aquilo não era óbvio. E mais do que isso, não acontecia, né? Eu acho que era muito um lance de coração, assim, até fazer um parênteses nisso. Essa época eu sentei pra conversar com as pessoas que trabalhavam comigo, que estavam acima de mim, e eu só perguntei, eu falei assim, cara, que caminho que eu posso tomar, né? E aí falaram, não sei, dá as caras aí, vê o que você acha. E pra mim foi um lance de, tá, se eu quero ter esse papel de, né, de gestor de comunidade, eu preciso ter uma voz ativa dentro da comunidade. A minha voz ativa ela tem que dizer sims e nãos, marcar quais são coisas essenciais, e além das coisas essenciais, eu tenho que saber como isso vai reverberar, sabe? Usar a comunicação a meu favor. Então, eu acho que isso, para mim, também é um trabalho super significativo de lembrar, porque foi justamente isso, sabe? De como a palavra pode conectar as pessoas de uma forma completamente diferente, além do óbvio, sabe? Que a gente já sabe que pode acontecer. Então, para mim, mais uma vez, é mais um biscoito a agradecer. Mas continua, por favor. Mas eu acho que para mim, também ainda falando de inspiração, o que mais me inspira hoje são ver pessoas que estão transformando. E essa transformação ela pode ser mínima e ela pode ser grandiosa, ela pode ser de qualquer tamanho que seja, mas pessoas que estão transformando. Pessoas, assim, coisas que não me atraem na internet, tá? Tipo, ostentação, sabe? Não, eu gosto de pessoas que têm os mesmos valores que os meus, no sentido de não preocupar em ficar mostrando o que tem, mas falar um pouquinho mais sobre o que a gente está vivendo, né? Principalmente nesse Sim. momento que a gente está vivendo de pandemia. Isso foi algo que me machucou muito lá no início, lá em março, que eu fiquei muito afetada, acho que todo mundo ficou com a cabeça muito louca. E aí, para mim, era desesperador, você tá todo mundo mal e tal, e de repente uma pessoa agindo na timeline como se nada tivesse Não tivesse acontecendo. acontecido. Tipo, mano, pelo amor de Deus! Tipo assim, não tem, O mundo está acabando. opção. O mundo está acabando, amor. E there people are dying, Kim, sabe? Tipo, Sim. não dá. Eu acho que isso foi uma coisa que me deixou muito puta, assim. Então, assim, eu não seguia mais pessoas assim, mas se eu encontrei em algum momento pessoas assim, eu parei de seguir totalmente. Sabe, acho que a gente consegue. E eu entendo também, por exemplo, pessoas que muitas vezes quiseram se manter afastada, né, de pautas mais polêmicas, às vezes porque não se sente confortável em falar sobre isso mesmo, sabe? Nem sempre a pessoa se sente confortável, sabe como falar, ou, putz, meu canal não é sobre isso, eu quero trazer humor para as pessoas, eu quero que as pessoas vejam aquilo como uma forma de fugir das suas vidas. Isso é válido, sabe? Não é criticando isso. Mas eu acho que a gente precisa também ser consciente das coisas. A gente precisa também mostrar em alguns momentos. Tem alguns momentos que são muito extremos para você não falar nada, sabe? Sim. Tem uns momentos que são muito pesados. Então, não é nem tipo, eu preciso falar a cada 10 segundos sobre algo que aconteceu no mundo. Não é sobre isso. Mas, assim, se você vai se omitir sempre, eu acho que você está dando ali um aviso errado sobre você, sabe? Na minha opinião. Acho que quando você está produzindo conteúdo na internet, você precisa tomar muito cuidado com a consciência, com o contexto que você está fazendo e com a mensagem que você está passando. Então, para mim, a inspiração vem dessas pessoas que conseguem produzir o seu conteúdo e conseguem continuar falando sobre esses assuntos de uma forma, né, que ameniza. Então, assim, você quer fazer entretenimento, quer fazer as pessoas rirem, beleza. Mas você pode fazer os dois, né? Ou então, pelo Sim. menos uma vez que aconteceu uma coisa muito pesada, você pode deixar claro que aqui, sabe? Porque é isso, é sobre você também inspirar outras pessoas. É sobre outras pessoas olharem para você no meio de uma pandemia e você, olha essa televisão que eu comprei, olha esse carro que eu comprei, olha esse apartamento que eu comprei, olha. E aí você vê, tipo, o conteúdo da pessoa é só isso. Tipo assim, Né? Ela para não tem você. algo a acrescentar. Tipo assim, pra você é legal a pandemia porque você economizou dinheiro, porque agora você não pega mais Uber, agora você não viaja mais porque você não pode ir pra fora, então você economizou e você comprou um apartamento. Tipo assim, mano, a sua realidade é tão diferente da realidade de todo mundo, sabe? Que não é possível que seja tudo. Isso é o único assunto que você vai poder falar.
E é muito louco, assim. Não é, pelo amor de Deus, não tô dizendo, tipo, que as pessoas têm que, Sim, sabe, o tempo todo ficar falando e ficar, sabe, tendo opinião sobre tudo. Não é sobre isso. Acho que inclusive, opinião sobre tudo eu sou contra, tá? Twitter, desculpa, mas acho que a gente não tem que ter opinião sobre tudo. Mas eu acho que é ter consciência, sabe? É ter consciência, tipo, se conscientizar de que tudo que você tá fazendo, de alguma forma, tá interferindo na vida do outro. Então, toma cuidado com sim, o que você vai falar, toma cuidado com como a sua mensagem pode soar. A gente está vivendo um momento muito difícil. Então, é importante que a gente certifique de que a nossa mensagem ela é válida. E não é uma mensagem elitista, não é uma mensagem que menospreza, sabe? Eu acho que é um pouco nesse sentido. Eu viajei, né? Nem era para ir por aí, mas não, assim, já. foi maravilhoso você ter falado isso, até mesmo porque eu acho que assim, hoje em dia a gente está numa época em rede social que se a gente não presta atenção como as coisas estão se desenvolvendo, a gente começa seguindo muita gente por, sabe, o dedo vai no automático, você seguiu, já foi. Sim, Quando você vê, você está sendo engatilhado por alguém que não deveria ser sua fonte de gatilho, né? Então, eu acho sim. que até mesmo para você entender o meio que você vive, as pessoas que você tem por perto e tudo mais, siga pessoas plurais. Eu acho que é uma ótima dica, assim, para falar sobre inspiração, porque você tá falando com gente transformadora, com gente plural, se você se mantiver o mesmo, é porque a essência não tem nada de bom para aproveitar. Então, assim, é Ai, meu sobre isso, filho. sabe? Sobre esse poder tirar também isso de dentro, né? Conforme você vai aprendendo e, né, melhorando o mundo ao redor. Eu acho isso muito importante. Amei que você Bom, sintetizou. a questão do ouvir, né? Vamos falar e vamos ouvir também. Verdade. Agora, vamos para um momento polêmico, onde eu vou jogar o quê? Perguntas capciosas para você responder. Tá, que A medo. primeira de todas vai ser sobre o seguinte: se você tivesse a chance de fazer uma collab dos sonhos, com quem seria e no que seria? Gente, uma collab dos sonhos. Tipo, quem você ia chamar e ia ser o quê? Ia ser uma collab de roteiro, ia ser uma collab de podcast, ia ser uma collab de, sei lá, alguma coisa sei lá, pro podcast específico. O que você acha? Vamos lá. Nossa, sério, eu tô tensa aqui. Não, minha cabeça já foi assim, uou, uou. Tá, eu acho que, bom, já que a gente sonhar, né, collab com sonho e tudo mais, eu acho que primeiro eu gostaria de um parceiro, uma parceira para poder escrever, né, roteiro de podcast, roteiro de uma série, tá? Então acho que seria isso. E acho que a pessoa que eu gostaria que escrevesse comigo. É foda que não tem um roteirista famoso, né? Eu vou ter que Assim, mudar isso. tem, mas acho que não tão fácil quanto você pedir uma É, cantora pop. exato. Já sei, acho que eu vou jogar então aqui. Eu gostaria, é uma coisa assim que não faz sentido nenhum, tá? Porque não é o que eu faço. Mas eu acho que eu gostaria de cantar uma música com a Glória Groove. Tipo, eu Tem a sua canto, eu música, não aí no meio da sua canto. música tem um Glória Groove. Groove, né? Exato, exato. Ela canta o tempo todo e aí no meio da música eu, Glória Groove. Tipo assim, eu canto, eu não canto. Mas é que eu amo a Glória Groove. Eu gostaria de fazer alguma coisa com a Glória Groove, assim, tipo. Eu acho que pra mim ela é assim, a pessoa que eu mais tenho vontade de conhecer. Somos dois. Então, não, nossa, ela vai acontecer aquela, vai acontecer. Então, assim, eu gostaria muito, mas é que é foda. Eu assisti a série dela né, na Netflix, o reality show. Uhum. E então, assim, não sei, porque ela tem também essa experiência com dublagem de voz. É isso. Eu ia roteirizar uma série e a Glória Groove ia dublar a voz, fazer a voz do personagem principal. E aí pode ser um musical ou não. A gente vai estar em negociação ainda. Mas acho que seria isso. Tá em negociação melhor. Não, tá em negociação, assim, tipo, os meus agentes estão conversando com os agentes da Glória. E a gente vai Já chegar é num uma ponto coisa comum, íntima já. assim. É.
Eu amo. E se você tivesse que refazer algum conteúdo que você já fez, qual seria e por quê? Eu acho que seria. Vale um que não foi pro ar ou tem que ser os que foram Vai. pro ar? Ah, pode ser um que não foi, mas conta um que foi também, Tá. pra gente ter uma noção do que é. O que não foi pro ar, eu acho que eu teria colocado um podcast que eu fiz, que era o meu vizinho reptiliano, que era sobre teorias da conspiração, que eu nunca quis pôr no ar por causa daquilo, porque eu não era boa o suficiente, porque não estava perfeito, nananã, e eu acho que eu devia ter investido nisso. E das coisas que eu fiz que foram pro ar, que eu gostaria de mudar, eu acho que tal. É que de produção de conteúdo que eu fiz mesmo foi só o Modus, assim. O resto foi só como publicitária. E esse eu mudaria todos, aquelas, né? Não, não. Esse eu começaria de Não. novo. Esse eu começaria de novo. Não, eu tenho bastante orgulho de muita coisa que eu fiz. Mas eu acho que talvez. Não sei, talvez regravar hoje o Modus Operandi com mais gentileza comigo, sabe? Tipo, acreditando que não, Sim. calma, vai, você pode fazer isso. E talvez até ter começado a gravar vídeos antes. Porque hoje tenho começado a fazer algumas lives no Modus, a gente tá gravando alguns vídeos, então acho que talvez eu faria de novo, sabe? Tipo, só que com essa Uhum. mentalidade de hoje, com essa autoestima de hoje, eu refaria esses vídeos. Ah, maravilhoso. E se você pudesse redefinir um estereótipo ruim da área que você tá, das áreas que você tá, qual área seria e qual estereótipo que você ia querer quebrar? Eu acho que, de certa forma, tudo que eu produzi até hoje, assim, pelo menos das coisas mais atuais, de certa forma a gente tenta fugir de estereótipos, né? A gente tenta não ficar abraçando esse tipo de coisa. Acho que até o próprio true crime, assim, as pessoas falam, por ser coisas sobre crime, as pessoas têm muito essa coisa, tipo, nossa, mas que chocante que as mulheres são as que mais ouvem, porque as mulheres são as que mais consomem crimes reais, as pessoas acham isso meio chocante, né, quando fala sobre isso. Então, eu acho que, de certa forma, isso, né, a gente tem um podcast só feito por mulheres, falando sobre crimes, acho que é uma quebra legal, assim. Quando olha, óbvio, quando olha os números, não é uma quebra porque era o básico, mas eu acho que na Sim. mentalidade das pessoas é uma quebra, porque as pessoas não imaginavam que era isso. Eu acho, bom, mas se eu pudesse mudar alguma coisa dentro de algo que eu faço, eu acho que é isso, assim, da gente ter. Muito provavelmente seria sobre a mulher, algo sobre estereótipo de mulher, que eu acho que a gente precisa ainda trabalhar muito bem, e Uhum. tentar fugir um pouco do feminismo branco, sabe? Que eu acho que o feminismo branco, quando a gente fala de mulheres, a gente fala às vezes de mulheres, o próprio feminismo em si, sabe? Quando a gente vai falar sobre o feminismo, ele não tá abrangendo tudo, ele não tá indo para todos os. Né? A gente tenta deixar muitas coisas de lado, Respeito, não. então eu acho que, para mim, o mais importante hoje é a gente conseguir falar sobre esse assunto, conseguir trabalhar esse assunto, respeitando todos os pontos, respeitando todos os lados, e principalmente entendendo que o feminismo ele não é uma coisa só, ele não é para uma pessoa só, ele é, na verdade, vou até abrir assim para você, mas eu me sinto, tipo, virou um negócio para mim que eu nem me sinto confortável falando que eu sou feminista hoje em dia. De tanto que para mim essa palavra virou tipo sinônimo de tantas coisas ruins e eu nem falo sobre tipo, homens que odeiam, não é sobre isso. Para mim isso daí foda-se, entendeu? Isso já vai sempre vai ter pessoas de fora, mas eu digo assim, pessoas de dentro, sabe? Da própria construção dessa própria construção social, porque quando você olha para isso, você vai ver pessoas que dentro do feminismo elas não pode ter trans. Não, peraí. Como você não pode ter trans? Mas peraí, esse feminismo então não é meu. Esse feminismo aí pode ficar pra Sim. vocês. Sabe? Então eu acho que hoje a gente
de certa forma, eu gosto dessa ideia da gente redefinir as coisas e abranger, né? Dar espaço para as pessoas, mas sem ir pelo caminho do estereótipo da mulher, que a mulher é feminina, é branca. E aí o feminismo da mulher é passar na rua e não assobiarem para ela. E tipo, beleza, o machismo, assédio na rua, é óbvio que é ruim. É óbvio que a gente tem que lutar contra. Só que assim, tem gente lutando por umas outras coisas que são muito piores do que essa. Então acho que é Sobrevivência. tipo a sobrevivência, por exemplo. Então acho que é sobre isso, sabe? É sobre de fato olhar para isso. E eu acho que o mais importante, até quando a gente está falando sobre crime, porque o que é o crime? O crime, ele é fruto de uma sociedade doente. É uma sociedade que ela tá com problemas. E o que na sociedade está fazendo aquilo ter problemas? São as pessoas, não tem outra coisa. Sim. Não tem nenhuma gente ali dentro que não as pessoas. Você só tem crime numa sociedade com pessoas, uma sociedade com pessoas que estão fazendo crimes, pessoas que estão perpetuando crimes, pessoas que estão permitindo crimes, pessoas que estão aceitando, pessoas que estão diminuindo dores do outro, que estão diminuindo, né? Então, assim, nesse sentido, e isso precisa ser feito até quando a gente está falando sobre crimes, quando a gente está falando sobre as nossas histórias, a gente precisa olhar para elas e entender, tá bom, como a gente conta essa história sem estereotipar, sabe? Mas Sim. trazendo a realidade daquela história. Então, acho que é isso. Belíssima, belíssima, belíssima resposta. Eu acho que com essa, né, a gente vai pro nosso momento de finalização, infelizmente, porque o papo tá incrível. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem. Acho que dentro das muitas que você já deixou, porque você deixou muita coisa boa para ser compartilhada, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem tá, né, pensando em finalmente seguir esse caminho e fazer essa conversão que nem a gente fez e que possa estar com medo. Queria que você deixasse uma mensagem de aquecer o coração. Eu acho que a mensagem principal é: tá ruim, mas é a pior coisa que você já fez, sabe? Tipo, pra mim essa é a mensagem principal, no sentido de calma, faz as coisas com calma, planeja, sabe? De certa forma, olha para aquele conteúdo, não precisa sair fazendo que nem um doido. Faça um mínimo de planejamento para você entender o que você precisa para fazer aquilo, mas joga pro mundo, sabe? Apareça, dê a cara, não é fácil, não é legal, mas se é o que você quer, né? Se é o que você tem como interesse, eu quero produzir conteúdo para minha vida. Então produza conteúdo. Com certeza os primeiros não vão ser os melhores. Só que Sim. Você sempre precisa olhar para aqueles primeiros e entender, tá, esse não tá bom. Por que ele não tá bom? Porque eu estou falando muito rápido. Então, tenta gravar agora o próximo e tenta falar um pouco mais devagar. Então, assim, olhar essas pequenas coisas e tentar aplicar nos próximos. Ainda não consegui. É claro que você não conseguiu. Você fez 2 vídeos, amor. Você acha que você é quem? Entendeu? Você não tem que conseguir mesmo. Não é pra conseguir. Não dá pra conseguir assim. Aí no terceiro vídeo, não tá bom ainda. Não, mas vai ser bom, sabe? Vai ser bom. Então, assim, são várias coisinhas que você vai fazer. Pra você ter uma noção, quando eu lancei o meu livro, né? Que eu lancei, como você falou, eu fiz a campanha online, ele só é disponível gratuitamente hoje em dia. E só que naquela época eu fiz um crowdfunding para poder juntar o dinheiro para pagar o diagramador e a ilustradora. E daí só para isso, depois o livro ficava online, disponível e tudo mais. E esse livro, eu lembro que para o Catarse ele pedia para fazer um vídeo, para gravar um vídeo quando você tem um projeto e tal, para você poder pedir para as pessoas ajudarem esse projeto. Eu tinha 20... Quando foi isso? Foi 2016, acho que foi 2015, eu acho. Eu acho que foi 2015. Então eu tinha 29 anos, alguma coisa assim. E aí eu gravei esse vídeo, eu gravei 42 versões do vídeo. Um vídeo de 2 minutos. Você acha que isso é normal? Isso não é normal. Tipo, não. Você acha que era o Oscar? Entendeu? Você acha que eu tava gravando, sei lá, eu tava gravando Titanic, eu tava gravando o Rei Leão. Eu não tava gravando o Rei Leão, eu tava gravando um simples vídeo. Eu fiz 42 versões. Isso não é normal, isso é doentio, isso é coisa de gente doida, entendeu? E assim, quando eu paro pra olhar, eu falo, cara, e nem ficou bom.
E não é que eu gravei 42 e ficou a obra-prima, não ficou bom. Era o máximo que eu podia entregar depois de 42 vezes. Tem duas vezes. 42 vezes ninguém consegue. E aí quando eu olho pra ele hoje, ele não tá bom, mas ele não tá ruim. Ele não tá tão ruim assim. Ele era aquilo que eu tinha na época, eram as ferramentas que eu tinha naquela época pra fazer. Então, olha as ferramentas que você tem agora, é isso que você pode entregar, tudo bem. É o teu máximo, dá o teu máximo. E se o teu máximo for uma porcaria, às vezes o nosso máximo é uma porcaria mesmo. Mas daqui a pouco vai ser, daqui a pouco vai melhorar, daqui a pouco você vai fazer uma outra versão, sabe? Mas vai colocando, vai treinando, pede ajuda para os amigos, e não aquelas pessoas que te colocam para baixo, tá? Porque isso também a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes com as pessoas erradas do nosso lado, a gente não consegue evoluir. Né? Pessoas que vão só te fazer sentir para baixo, pessoas que vão só te diminuir, essas você foge. Agora, pessoas que querem ver você para cima, que querem te ajudar, essas vão te ajudar. Elas vão falar, por que você não faz assim? E olha isso aqui. Então, tenha pelo menos alguma pessoa, um mínimo que for, que possa te ajudar a olhar para aquilo e pensar em uma forma de fazer melhor. Sabe, eu acho que com isso você consegue ir treinando, até que você se sinta confortável e com todas as ferramentas possíveis para dar o seu melhor, que dessa vez vai ser foda. Sério, melhor conselho possível para quem tá começando. Para quem não tá começando também é um conselho maravilhoso. Esse olhar de ternura que a Mabê tá falando tanto, ele é necessário pra gente produzir conteúdo, porque se a gente não tiver esse olhar de ternura, a gente vai começar a achar tudo sempre uma bosta, vai começar sempre a se martirizar, sempre se machucar, e não é por esse caminho que a gente tem que ir, né? Mas, bom, Mabê, obrigado por ter participado aqui junto comigo do Vamos Falar com os Outros. Foi muito bom a gente ter somado aqui junto. Que bom que eu vou poder usar desses conselhos para passar adiante ainda mais para quem está precisando, porque, no fim das contas, é sobre isso, né? Então, eu te agradeço. Muito obrigada, Cássio. Pode me chamar porque você for. Quando você tiver um programa na TV, eu também quero aparecer lá. A vacina já vai ter chegado. Então eu quero que eu se encontre pessoalmente. Quero que você coloque vodka na minha canequinha na hora que eu segurar e estiver rindo assim pela plateia. Que na verdade eu vou estar rindo de bêbada, né? E não de qualquer outra coisa. Então eu quero isso pra mim. Me chame, eu vou estar sempre com as portas abertas pra você. Eu te amo muito. Também te amo muito e a porta também é sempre aberta pra você. E é isso, gente. A gente fica por aqui com mais um episódio. E você, Mabê, não sai daí, mas a gente fica por aqui. Até mais.